No capítulo anterior, Tema conseguiu manipular o magma com seu cosmo, porém o demônio da Ilha Canon aparece de repente e joga o Cavaleiro de Pégaso no magma. O destino de Tema será cair dentro do magma. Enquanto o Cavaleiro cai pela cascata de magma, seu novo mestre diz: Pirralho, se deseja ser mais forte, deverá subir. Tema ainda não acredita que isso seja sério, como ele poderia subir pela correnteza de magma. Será que existe mesmo uma forma do Pégaso sair dessa com vida? O corpo de Tema entra em chamas e finalmente cai a ficha de que aquilo não é uma piada. Com aquele calor insano, o Pégaso acredita que morrerá. O demônio da Ilha Canon diz que mesmo depois de 3 dias treinando, o Pirralho não mudou em nada, é realmente um incompetente. Se não consegue manipular a força, irá morrer. Tema percebe que aquilo não tem sentido. Será que o tempo todo o demônio pensava em matá-lo? O que Tema pode fazer para sobreviver? Ele então lembra da manipulação do magma com o cosmo. Durante 3 dias, havia praticado para manipular o magma na palma de sua mão. O que o protegeu foi seu cosmo e assim ele ainda tem uma saída. Mas agora não apenas com sua mão, mas sim amplificando seu cosmo para cobrir todo o seu corpo, difundindo pelas suas mãos até os seus pés, liberando aos poucos e formando uma fina camada de cosmo, uma proteção com seu próprio poder. Tudo isso passou em questão de segundos na cabeça de Tema e finalmente ele mergulha no magma ardente. Do alto da cascata, o demônio se pergunta se ele já se queimou, mas de repente sobem chamas em forma de Pégasos direto da lava. Seu mestre fica surpreso ao ver Tema gritando que ainda não tinha se queimado. O cavaleiro cai todo feliz ao lado do demônio da Ilha Canon, dizendo que ele pôde fazê-lo. Conseguiu voltar da morte desde o interior do magma. O demônio não se mostra mais surpreso e diz que tudo bem, porém a prova seguinte não será tão simples. Tema fica em dúvida do que seria e a terra começa a tremer. O cavaleiro fica assustado, pois dessa vez os tremores estão piores do que a vez passada. E assim seu mestre diz: Pirralho, essa será sua última prova. Com seu poder deve deter a erupção do vulcão da Ilha Canon. E de volta ao santuário nos é mostrado algumas mulheres, aparentemente serviçais do santuário. Elas conversam sobre Degel de Aquário. Desde que ele retornou da sala do grande mestre, parece que se confinou em seu próprio templo, a casa de Aquário. Isso seria porque recebeu de Athena uma missão muito importante. E elas se perguntam o que será que ele investiga, já que Degel é um homem muito sábio e até mesmo auxiliou o grande mestre na leitura das estrelas. Elas chegam à conclusão que isso ultrapassa sua compreensão, e a verdade é que o aquariano é o cavaleiro mais inteligente do santuário. Degel folheia alguns livros antigos, ele pensa sobre o Grade Azul. Disse que essa terra é dos descendentes dos cavaleiros enviados uma vez para vigiar a alma de Poseidon, que estava confinada no Polo Norte. Para atacarem Hades na sua fortaleza no céu, Athena e seus cavaleiros precisam dessa proteção contra o surgimento do poder de Poseidon. Ele, o deus dos mares, também é um dos antigos inimigos de Athena, e para levar essa missão adiante, Degel de Aquário arriscará a sua vida. Estranhamente, a atmosfera está se agitando sutilmente. Degel retira os seus óculos e se pergunta o que seria isso. Olhando o horizonte, ele avista a Ilha Canon e uma densa fumaça saindo de seu vulcão. Voltando à ilha, vemos Tema conversando com seu mestre. Ele indaga dizendo que é muito repentino falar que deve deter a erupção. O demônio da ilha diz se ele não achou repentino quando foi revelado que teria apenas 3 dias para treinar, mas o grande medo de Pégaso é o que irá acontecer se ele falhar. O demônio revela que apenas desaparecerão os sujeitos que são desnecessários para o mundo, como por exemplo as pessoas que habitam a Ilha Canon. Tema se lembra do povoado que conheceu quando chegou à ilha. Ele pensa que não tem poder suficiente para deter a erupção e todas aquelas pessoas morreriam por sua culpa. Ele é interrompido por seu misterioso mestre, que pergunta se ele duvida de si mesmo, ou se fugirá por seu poder não ser suficiente. De qualquer forma, será o fim daquelas pessoas naquela aldeia. Ele fala para Tema ir adiante, ou não conseguirá salvar nada nem ninguém. O Pégaso junta coragem e grita que precisa tentar, correndo rapidamente até o topo do vulcão. No povoado, as pessoas veem o vulcão entrando em atividade e se perguntam se haverá mesmo uma erupção. Com os tremores, todos começam a correr para o porto. E a velha anciã diz que tem a impressão de que o demônio quer pôr um fim naquela terra, reprimir a erupção e proteger os habitantes da ilha. Essa é a missão de Tema. De volta ao santuário, vemos Degel novamente. O Cavaleiro de Aquário vai até a casa de Escorpião. De lá podemos ouvir gritos de muita dor. Degel se pergunta se aquele homem ainda não parou de fazer aquilo.
Chegando lá, ele avista Cardia de escorpião, pisando no espectro Zelos de sapo, que gritava incansavelmente que aquilo estaria doendo. Cardia ordena que o sapo pare de coachar, já que sua voz o aborrece. Enquanto sua unha cresce, ele diz que aquela picada seria apenas o começo para um ser tão insignificante quanto Zelos. Se ele é realmente um espectro, que demonstre ao menos um pouco de dignidade diante do Sr. Cardia. Com isso, ele perfura o inimigo com uma de suas agulhas escarlates. A dor passa pelo corpo de Zelos, e assim Degel interrompe seu amigo, o cavaleiro, perguntando o que estaria fazendo. Cardia fica surpreso ao ver que Degel era o intruso na casa de Escorpião, mas o aquariano quer respostas e pergunta mais uma vez o que o Escorpião estaria fazendo. Mostrando sua agulha escarlate, ele diz que aquilo seria um interrogatório. Ele percebe o descontentamento de Degel com essa prática e conclui que era apenas uma brincadeira. E continua dizendo, o desgraçado do Hades fugiu para o Lost Canvas antes que ele pudesse cavar a sua tumba, e agora que está no céu não tem como chegar lá. E por isso ele perguntava diretamente para o espectro como poderiam ir ao Lost Canvas, e como ele é um inútil, só grita com sua voz suja que não sabe de nada, realmente é uma presa insignificante, sem espírito, dignidade ou orgulho, não seria um adversário digno para sua unha. E assim ele aponta para Degel. Cardia diz que se tratando dele seria diferente. Com certeza seria um ótimo desafio e assim pergunta por que o aquariano apareceu ali. O cavaleiro revela que devido a uma ordem direta de Atena, ele partirá para o Grade Azul, que se encontra ao leste da Sibéria, e gostaria que o escorpião o acompanhasse na missão. Cardia fica descontente ao ouvir Sibéria e dá as costas a Degel, dizendo para ele que procure outra pessoa. Aquilo só poderia ser brincadeira, já que ele jamais poderia suportar aquele intenso frio. Além do mais, não interessa para ele uma missão tão entediante, mas Degel afirma que Cardia não irá achar essa missão tão entediante quando ouvir este nome, o Imperador dos Mares, Poseidon. Cardia fica espantado e Degel continua, falando que eles negociarão com a vontade de Poseidon, que continua guardada no Grade Azul. O aquariano pedirá a ajuda do deus para atacar o Lost Canvas, e possivelmente eles não poderão evitar um confronto. O escorpiano começa a rir ao ouvir falar o nome de Poseidon, um deus. Haverá troféu maior do que esse? O cavaleiro logo se anima e começa a apressar o Degel, dizendo que se eles não se apressarem, Poseidon também escapará, assim como fez Hades. E o cavaleiro de Aquário até acha graça sobre isso. De volta à Ilha Canon, Tema está no topo do vulcão, o calor está além dos limites e o magma continua subindo. Ele lembra das palavras do demônio dizendo que teria de deter a erupção, ou os moradores da ilha irão morrer. Tema tem uma sensação semelhante a quando salvou o orfanato de ser alagado pela enchente, quebrando assim com os punhos uma grande rocha. Desde aquele dia, ele perdeu várias pessoas importantes para ele. O Pégaso não deseja que as pessoas morram, ele quer protegê-las. Mas esse sentimento de impotência ele não quer ter mais de maneira nenhuma. O cavaleiro então salta para o centro do vulcão. Ele enche seu corpo com toda a essência do cosmo. Com isso, não precisa mais se preocupar com o magma. Em frente e avante, Tema segue com um pensamento fixo que fará a Ilha Canon sucumbir ao seu poder. Ele cai com a mão direto em cima do magma. O Pégaso grita incansavelmente para que o tremor e o magma se detenha. Mas aos poucos ele começa a desistir. O Pégaso chega à conclusão de que estava certo e tudo aquilo foi inútil. Ele não conseguiu, assim como disse o demônio da Ilha Canon. Aos poucos, Tema perde os sentidos e o cosmo do seu interior está se esvaindo. E com o magma ele consumiu todos os seus limites. Agora apenas a sua vida que queima. Mas ele ainda consegue entender uma coisa, o rugido usado pelo demônio não era poder, e sim essa outra sensação. A Ilha Canon compreende isso. A ilha percebe o cosmo liberado do interior de Tema, o quinto sentido, o sexto, ou melhor, o sétimo sentido, ainda mais além. A Ilha Canon pode sentir algo mais intenso, e ao unificá-los é agora. Tema grita para que a Ilha Canon pare. O povoado fica sem entender porque de repente a erupção parou. E nas margens da ilha, o demônio carrega Tema todo ferido em seu ombro, enquanto na outra mão estava a urna da armadura de Pégaso. Surpreso, ele não pode crer que o pirralho parou a erupção e completa dizendo: Pégaso, parece que a ilha está a salvo, mas tem chegado muitos visitantes ultimamente, inclusive os mortos estão perambulando por aqui, não é mesmo, Asmita? O espírito do falecido Cavaleiro de Virgem aparece sobre a caixa de Pandora da armadura de Pégaso e ele diz: é uma bela noite de lua cheia, não acha, Défteros? Revelando assim o nome do terrível demônio da Ilha Canon, que diz não esperar que Asmita aparecesse ali pelo sangue que doou a armadura de Pégaso.
O Cavaleiro de Ouro fica surpreso pela suposição, mas quer saber dele, já que não era comum aceitar aprendizes, mas graças a ele, Tema conseguiu atingir o sétimo sentido, nem que seja por apenas um momento. Défteros ri e diz que acabou sendo uma boa forma de passar o tempo. Asmita diz que provavelmente Défteros se sentia em dívida e queria manifestar seu poder por outras pessoas. Ele mesmo já está morto e pertenceu àquele mundo com o objetivo de alcançar a iluminação e despertar o oitavo sentido, mas por acaso Défteros é o homem com o poder capaz de esmagar as estrelas das galáxias. Ele não deve encontrar o fim de sua vida em uma ilha. Asmita pede para que ele lute também em seu lugar. Ele diz isso por respeito à força de Défteros e também por ser seu velho amigo. Até para aconselhar, se exibe. Essa é a conclusão de Défteros. E como um recado final, ele diz que a armadura de Pégaso é de grande importância, porque a luta logo irá chegar. Tema acorda e demora um pouco para entender o que estava fazendo ali, porém ele vê sua armadura e o povoado a salvo. Então ele comemora gritando aos quatro ventos que conseguiu. O seu desejo de proteger os outros gera uma nova força. E assim encerra o capítulo 4 de The Lost Canvas terceira temporada. Pessoal, gostaram do vídeo? Os capítulos de Lost Canvas vão voltar semanalmente aqui no canal, com esse formato mais longo de 10 minutos de duração. E se algum de vocês tem experiência em fazer pintura digital, assim como eu faço nestes vídeos aqui do The Lost Canvas, entre em contato pelo Instagram do canal sempre que saber. O link vai estar na descrição do vídeo, e se tiverem pessoas dispostas a me ajudar colorindo as imagens, quem sabe não lançamos mais de um capítulo por semana, não é mesmo? No mais, obrigado por assistir até o final, me siga no Instagram, compre as camisetas do Sempre Quis Saber no Mercado Livre. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?